Bom dia, meus amados, paz do Senhor. Que bom que você chegou a mais um devocional. Queridos, muitas vezes eu e você pensamos que Deus está longe, que Ele nos abandonou, que nós estamos sozinhos, pois a luta que nós estamos enfrentando, ela é imensa. A dor parece que nunca vai embora, que ela nunca vai passar. Oramos e parece que Deus não nos ouve. E parece que a resposta nunca vem. Então, nesses momentos, nós nos sentimos sós. Por mais que nós podemos contar para alguém nossa situação, nossa aflição, nosso sofrimento, por mais que nós contamos para alguém a nossa situação, o problema parece que não tem solução. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Guarda isso no teu coração, por maior que seja a luta, Deus prometeu. Deus prometeu e Deus é contigo. Nós podemos ver isso em Isaías no capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Oh, glória! Deus nunca se esquece de um filho seu. Ele prometeu isso em várias passagens da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E ele nunca desampara um servo seu. Muitas vezes acontece o contrário, irmãos. Nós é que nos afastamos. Nós é que nos deixamos levar pelas paixões desse mundo, pelas ofertas do inimigo, e então nós nos afastamos de Deus. E por isso aquela resposta que tanto deveria chegar, aquela resposta que deveria vir de imediato, que nós esperamos, ela acaba tardando. Não que Deus tarde, afinal Deus faz tudo no tempo certo, mas é porque eu e você não estamos preparados para receber a bênção. E aí é que Deus começa a trabalhar o vaso. Nós podemos ver a palavra do Senhor em Jeremias. O Senhor manda que Jeremias desça até a casa do oleiro. Lá o Senhor mostra a ele o trabalhar do oleiro com um vaso. E então Jeremias conta, dizendo que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Porém o oleiro pegou o mesmo barro e fez tudo de novo. Fez um vaso novo. Naquela passagem, o Senhor nos explica que, assim como Ele explicou naquele dia para Jeremias, que o mesmo que o oleiro fez com o vaso, assim Deus pode fazer com o povo de Israel. E Deus pode continuar fazendo em nossos dias. Então o Senhor está revelando a todos nós que somos feitos do pó da terra, olhando assim de maneira simbólica. O homem é como um vaso e o Senhor o nosso oleiro. E então, se nós abrimos a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, nós podemos ver Paulo, ali, ele nos leva a entender o que torna um vaso valoroso não é a sua aparência exterior, e sim o que há no seu interior. Nós somos os vasos,
nas mãos do maior artista. E esse vaso, ele deve estar sempre cheio do Espírito Santo para ser considerado um vaso valoroso, como nos diz Efésios 5. E então o Senhor transforma aquele barro quebrado, aqueles cacos, aqueles pedaços, num vaso de honra. Deus não quer pessoas inflexíveis. O cristão, ele muda a sua conduta diariamente naquilo que está errado, ou seja, muitas vezes ele mesmo atrapalha o seu crescimento espiritual. Mas o vaso de honra é o vaso purificado, transformado, o vaso idôneo, o vaso preparado para toda boa obra. É aquele vaso que está à disposição de Deus em qualquer circunstância, para qualquer momento, não somente quando ele quer ser usado como enfeite, mas também ele pode ser usado em todos os momentos que o Senhor achar conveniente. Os vasos de honra são todos aqueles que se despem, tiram o seu eu para o lado e passam a viver o eu de Deus. É aquele que coloca o espiritual acima do material. Quem vive somente o eu, o ego, o orgulho, não pode ser vaso de honra, pois essa falta de ser humilde, falta de ponderação, a falta de amor ao próximo jamais pode fazer uma pessoa ser um vaso de honra. Todos temos erros, sim. Sabemos que ninguém é perfeito, que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, mas nós temos que também aprender que a nossa natureza, ela está voltada para sermos maleáveis, para sermos ponderados, para termos ética, para nós mostrarmos bons frutos ao Senhor e principalmente a humildade, que é o maior canal para eu e você chegarmos à espiritualidade. E então nós vemos que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no capítulo 6, Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, e ali ele nos alerta sobre o cuidado que eu e você precisamos ter com este templo, pois ele deve permanecer santo, íntegro, irrepreensível. Oh, aleluia! E em Isaías o Senhor vai fazer uma pergunta: que casa me edificareis vós? Então, se nós folheamos a Bíblia um pouco mais além, em Atos, no capítulo 7, vai ter uma resposta exatamente para essa questão que Deus fez. Lá está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, Deus não está em templos de barro. Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele habita no templo e que ele mesmo edificou, ou seja, esse templo é seu povo, esse templo somos nós, esse templo sou eu e você. Ele nos edificou e ele nos molda quando é necessário. Deus nos fez para o adorarmos, mas por causa do pecado, o homem se corrompeu, se afastou de Deus, desobedeceu. Mas então, se olharmos em Jeremias 18, ali Deus revela que ele pode moldar novamente o homem à sua maneira quando este homem cair. No entanto, para que realmente ocorra esse processo de reconstrução desse vaso, é necessário que o próprio vaso desça à casa do oleiro. O que quer dizer isso? Deus só pode fazer a obra dele completa, uma obra de transformação no homem, quando este reconhece que ele errou, que ele falhou, e quando ele se arrepende e quando ele busca a Deus por perdão e restauração. Amados, toda vez que o Senhor começa a moldar um vaso, é natural que vai doer.
Ele aperta aqui, aperta lá, passamos por situações delicadas, mas isso é necessário. É necessário para que esse barro seja amassado. E além de ser amassado, todas as pedrinhas, imperfeições, impurezas que vão causando a imperfeição desse vaso devem ser retiradas, devem ser colocadas de lado, e depois esse vaso vai ser levado ao fogo para fortalecê-lo. Então, meus queridos, entendam que muitas vezes é preciso passarmos por todo esse processo de aperfeiçoamento do nosso vaso, o nosso templo, o nosso eu interior. E nem sempre é por causa do pecado, mas porque Deus quer nos preparar para viver o seu propósito. A provação pode ser dolorosa, porém ela vai nos fortalecendo e capacitando, forjando o nosso caráter. E lembre-se que Ele prometeu que Ele estaria sempre conosco em meio à prova. Essa luta que você está passando agora, essa dor, esse sofrimento, é somente Deus te preparando para te tornar um vaso de honra, de valor em suas mãos. Ele quer usar você em sua obra, mas por isso você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. E se houver rachaduras, defeitos nesse teu vaso, o azeite vaza. E por isso é necessário a retirada de todas as pedras, impurezas, imperfeições, para que fique perfeito. Enquanto o processo de aperfeiçoamento do vaso não termina, adore, busque mais ao Senhor. Se está doendo, lembre, Deus é contigo em todo o processo de transformação. Aleluia! Deus quer moldar você. E em Isaías mostra claramente que quando nós olhamos para nós mesmos em relação a Deus, então nós devemos sempre lembrar que somos feitos do pó da terra. Porque a Bíblia diz em Gênesis 2, então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Como você está? Vamos refletir em 3 estados antes de nos tornarmos um vaso de valor. Podemos estar em cacos, em pedaços, como está escrito em Isaías 30, Ele o fará em pedaços como um vaso de barro. O caco, o pedaço, é aquele barro endurecido e precisa ser moído para ser moldado. Então, quando estamos endurecidos, rígidos e sem fé, precisamos ser quebrantados por Deus. O que endurece o nosso coração? Por que ficamos assim tão endurecidos? Por causa do orgulho, da incredulidade, a religiosidade, o tradicionalismo, a falta do temor de Deus. Tudo isso vai endurecendo o ser humano, fazendo com que tenha cauterizada a própria consciência, como nos diz 1 Timóteo 4. Ou quem sabe você pode estar se sentindo como pó, como diz em Isaías 26, quando estamos secos, esfarinhados pelos atritos da vida. Nós somos como pó da terra e precisamos ser molhados para sermos moldados. E há 2 coisas que molham o pó: as lágrimas. No Salmo diz que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. As nossas lágrimas na busca pelo Senhor podem ir aperfeiçoando esse trabalhar de Deus. Ou senão, como diz no Salmo 42, a palavra de Deus
Como o servo suspira pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Então, a palavra de Deus e as lágrimas tornam as nossas vidas muito mais moldáveis. Ou quem sabe você está nesse processo como barro. Como fala Isaías 64. O barro é a massa de pó de argila e água e pode ser moldado facilmente. Então, meus queridos, nós precisamos manter a nossa vida sempre irrigada pela palavra de Deus, para eu e você nunca secarmos, para não endurecermos, impedindo assim o trabalhar de Deus, sermos moldados pelo Senhor. Então, permita que Deus te toque, permita que Deus trabalhe em você, permite que Deus molde o teu temperamento, as tuas atitudes, o teu caráter, o teu falar. Deus quer moldar toda a tua vida. Como é triste, meus irmãos, vermos pessoas que estão secas, endurecidas, enrijecidas, não aceitando o Senhor, desprezando a palavra do Senhor. Há também pessoas que estão em pó, mas não permitem que o Senhor as toque. Talvez muitos de nós, ou todos nós, um dia já estivemos como um caco que precisou ser triturado, ou como pó que com lágrimas precisou ser molhado. Mas como é bom estarmos sendo amassados, trabalhados, moldados pelo oleiro que molda as nossas vidas e nos torna mais parecidos com Jesus. Com certeza, Ele fará de nós uma peça de honra para o seu nome. Por isso, deixa Deus te moldar. Não endureça o teu coração. Deus não precisa de pessoas perfeitas. Ele precisa de pessoas que estejam prontas para mudar. Deus realizará algo tão precioso em nós. E para isso precisamos ter consciência de que não será tão fácil assim. Mas uma certeza nós podemos ter: a vitória é certa, porque o oleiro é Deus. Então, que a partir de hoje, eu e você sejamos um vaso nas mãos do Senhor, que Ele complete a obra em nossas vidas e que nós permitamos ser usados pelo Senhor. Ser moldado por Deus significa aceitar os reveses da vida, significa entender estar sendo tratado por Deus, significa confiar na direção, no controle de Deus, significa, acima de tudo, entender que é da vontade do Altíssimo e, acima de tudo, uma grande responsabilidade é ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia! Não siga mais as coisas do mundo que podem te levar ao pó, já que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele também é autor de técnicas infalíveis que modificam todas as nossas imperfeições e removem todas essas arestas cortantes, essas imperfeições e impurezas do nosso ser. E essa transformação, essa metamorfose, ela acrescenta um valor extraordinário em nossa vida, transformando-nos em obras de arte nas mãos do Senhor. Ao invés de nos envergonhar das nossas mazelas, nós deveríamos voluntariamente permitir que Deus retirasse toda essa vergonha, que Deus trabalhasse em toda essa dor e que nós permitíssemos que nós somos embelezados com ouro pelo próprio Pai. As marcas que carregamos são o selo de Deus em nossa vida. São as marcas do próprio
Pai em nossa jornada quando nós ousamos confiar em sua capacidade de nos restaurar completamente. Deixe Jesus, a água da vida, te molhar e te moldar para a sua perfeição. Amém?